Pois é, quando eu tive minha experiência com Deus, eu fui entendendo que a minha vida tem sentido. E o que eu não fui tendo durante ou ao longo da minha vida. Para vocês pegarem esse contexto melhor, eh, eu era uma pessoa muito problemática. Eu já fui expulso de 5 escolas aqui em Israel. E eu era muito problemático, eu brigava muito, fazia muita besteira aí na escola. E onde que eu ia, eu sempre fazia problema. E até que chegou um ponto que com 16 anos eu comecei a usar drogas. Por quê? Porque não? Eu já faço tudo o que é errado, e isso vai atrapalhar em quem, né? Assim eu pensava. E eu começava a usar maconha inicialmente. E quando eu fui usando, né, maconha, eu cheguei ao nível de gostar, ficar muito atraído por a maconha, porque era uma fuga, é tipo descobrir uma fuga. E eu já sentia mal comigo mesmo fazendo coisas más, e além disso eu não tenho sentido. Então quando eu começava a fumar maconha, então começa a ganhar amigos da maconha, começa a ganhar pessoas que vêm por meio da maconha, né? Por que se chama amigo da maconha? Porque só se interessa por você por causa da maconha. Quando tem o que fumar, ele está lá contigo. Quando não tem, ele não está nem aí para você. Então, se juntava esses amigos, cresciam o número, e eu começava a usar mais e mais, até que a ilusão começou a passar. Qual a ilusão que estou falando? A ilusão de que eu fumava maconha porque me fazia assim, me fazia, entre aspas, alegre, assim, tendo alguma coisa de interessante que estou fazendo. E juntava amigos, sentávamos tudo, saíamos. Mas, num certo ponto, a droga começa a fazer até paranoia. Então, com 16 anos, a pessoa ainda está construindo a sua personalidade. Então, você começa vivendo como alguém que está escondido num lugar, está vivendo no seu mundo e que está desconectado do mundo inteiro, né? Então, eu fui tendo essa experiência naquela época de que eu estou vivendo, mas o mundo que eu estou vivendo não é real. E aqueles momentos que quando alguém te liga, né, dá aquela paranoia, né, que se diz, quando alguém te liga, você, eita, quem está ligando agora? Estou todo lombrado, eu vou atender ninguém agora, é só depois. Você fica assim muito ansioso, muito... no mesmo tempo que você está tranquilo exteriormente, na sua cabeça só pensamentos que passam e pronto, você vive num mundo e cada dia vai parecendo que é o mesmo do que o outro. Cada dia vai parecendo de que é a mesma coisa, tanto faz. Até que um dia meus amigos me convidaram a ir para o Shalom, eu fui tendo e ganhando uma experiência com Deus. Lá, sem pensar, depois de pouco tempo, eu deixei as drogas. E deixando as drogas, eu nem pensava, eu nem tentei deixar as drogas, eu simplesmente deixei. E antes disso eu já deixei as drogas, antes de deixar assim de repente. Só que eu não entendia, assim, não me esforçava, eu simplesmente deixava. À frente eu fiz a decisão mais besta na minha vida, era abandonar a Deus, né? Eu abandonei a Deus porque eu comecei a pensar, pronto, estou vivendo aqui, eu deixei drogas, estou agora uma pessoa melhor, vou viver a vida, não vou voltar às drogas, não vou voltar a esse mundo doido, eu vou viver assim como uma pessoa, de ir para a festa e viver a vida, né? E a vida de ilusão, no fundo, que eu não entendia naquela época. Então eu fui indo, deixei, abandonei a Deus, não vai dar assim para contar detalhadamente, mas eu fui abandonando a Deus e voltando às drogas. Aí que voltei às drogas, maconha, e aqui na minha cultura é muito comum, muito forte, as drogas tipo LSD, MDMA, cocaína. Por quê? Porque aqui nós vamos muito para festa trans parties, nome delas, que são festas de rave, festas de eletrônicas, que nós vamos para uma natureza, ficar lá 2 dias pulando, dançando, tomando drogas, sendo assim, loucos, se eu defino assim. Então, eu comecei a usar vários tipos de drogas
E até que eu cheguei num ponto de que eu não entendia porque eu estou vivendo tudo o que eu queria, entre aspas. Queria ser aquele legalzinho, aquele que vai para a festa. Eu ia sempre. Só que eu não estava feliz e isso me angustiava. Eu ficava muito angustiado porque eu pensava, por que eu queria ser livre e de repente eu estou me achando escravo? Por que eu queria ser feliz e de repente eu estou me achando triste? Por quê? E aí, pela providência de Deus, eu fui tendo de novo a experiência com Deus, eu fui voltando, e aí eu começava a ganhar o sentido de novo da vida, e lá eu compreendi que na primeira vez que eu deixei as drogas, essa segunda vez que eu deixei as drogas, foi por meio de um milagre, literalmente, porque o que aconteceu? Eu estava lá na minha casa, eu tentava muito deixar drogas, nunca consegui. E lá, naquele momento que eu estava vivendo isso, eu falei, Senhor, me dá força de deixar as drogas. Eu rezei essa oração, dormi, acordei, fui sentar com meus amigos. Meu amigo me ofereceu droga, eu falei, não, quero não. Ele falou, não, cara, pega aí de graça. E para vocês entenderem, uma grama de MDMA aqui em Israel é quase R$ 700. Então, se alguém está te oferecendo de graça, é tipo a oportunidade da vida, né? Mas eu falava, não, quero não. Meu amigo, com certeza, pensou, normal, ele vai voltar, tá passando alguma coisa. Eu pensei, como que eu falei não, sem sentir aquela atração, né? Aquela quero, não quero, quero. Vocês sabem de que eu estou falando. E tipo, fui curado. E realmente, esse foi com 20 anos de idade. Até hoje, tendo 25, nunca mais toquei as drogas. E assim Deus foi mudando. Até que eu entendi que na primeira vez que eu deixei as drogas, eu deixei por quê? Porque eu cheguei num entendimento, lá com 16 anos, de que se a minha realidade está boa e as drogas são fuga da realidade, eu não precisava fugir. Hoje eu não uso drogas não só porque é errado, porque eu quero viver uma ilusão enquanto tem uma realidade. E a realidade com Jesus é uma realidade boa. Seja, tem problemas, tem dor, tem tudo, mas é uma realidade sadia que te faz homem, que te dá uma nova vida, uma nova esperança, uma nova alegria. Então, essa vida com Jesus é o que me dava sentido de tudo. Então, não precisava mais das drogas. Então, não é ser sensato só deixar drogas. Várias pessoas deixaram drogas, mas estão tristes. E pode ser que eles até voltam. Mas quando eu deixei drogas e abracei Jesus, nunca mais voltei até hoje. E acredito que para frente nunca voltarei com a graça de Deus. Então, esse é o testemunho que eu quero testemunhar. Cara, eu vi meus amigos que também tentaram muito deixar drogas, não conseguiram. Quando eu apresentei a eles Jesus, eles tentaram com Jesus, funcionou. Eu já tentei muito deixar drogas antes. Eu passava crise, passava coisa. Não é algo desencarnado, não é algo desconectado da realidade. Abraçar Jesus, pode ser que você vai ser curado por meio de um milagre mesmo. De repente se sentir não dependente por meio de uma oração. Ou pode ser que você ganhe sentido com Jesus para lutar. Quando você vê alguém lutou por você, você vai lutar por você também. Então, Deus abençoe. Acredito que esse é o testemunho que eu posso cheirar com você, partilhar com você. Eu falei cheirar porque do inglês, share. Partilhar com vocês e testemunhar que Deus fez isso na minha vida. Na minha fraqueza está a minha força, porque a minha fraqueza é alcance onde habita Deus e que me misericordia. Deus abençoe.